Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, ecoa em nossas cabeças uma pergunta ou uma dúvida se o anticristo está entre nós. Para responder essa questão, devemos saber quem é o anticristo e o que ele poderia fazer neste mundo. Mas antes, peço-vos que dê o seu like, compartilhe essa mensagem entre seus contatos e se inscreva no canal. Como dissemos, o anticristo é o diabo, assim como todas as forças malignas que se opõem à vinda do reino de Deus e do verdadeiro Cristo nos últimos dias, e também na história da raça humana. Na primeira e na segunda carta de João aos Tessalonicenses, são linhas dedicadas na Bíblia sobre a vinda do anticristo. A sua vinda para este mundo, ele se tornará uma estrela e será considerado uma provocação ridícula à lei de Deus. Mas fará prodígios e maravilhas aos olhos daqueles que se deixarão levar pelos belos e avançados projetos, onde enganará até os cristãos convictos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o anticristo convencerá o homem de que ele só pode ser feliz quando satisfazer livremente os seus instintos, eliminando o conceito de bem e do mal, o conceito do bem e do pecado. Sabemos que o pecado é um fardo o qual devemos nos livrar de uma vez por todas. Tornou-se agora mais do que nunca um anseio real. No século passado, o anticristo tentou nos convencer de que Deus está morto e depois eliminou milhões de seres humanos através de ideologias inspiradas nesta crença. Hoje apareceu uma nova ideologia para anular a própria natureza do homem e provar a Deus que a sua criatura favorita é o ser mais idiota da criação. Muitos pregadores que são lobos em pelo de cordeiro definem erradamente que o cristianismo é uma grande maldição e a única grande perversão íntima e um grande instinto de vingança para o qual nenhum meio de culto é errado. Vemos uma guerra mortal contra o vício e eles consideram que este vício é o cristianismo. Vemos muitas referências históricas que são gradualmente realizadas na educação infantil, nos programas de televisão, na internet, atacando uma cultura dominante através de costumes e leis que estão conduzindo as nações cristãs de volta ao paganismo em uma guerra mortal contra o cristianismo. Estes são apenas exemplos desta cultura e da legislação que está a ser imposta no nosso tempo. Nunca visto neste mundo, onde a principal autoridade de saúde do mundo quer impor aberrações deste tipo às crianças em idade escolar. A Organização Mundial da Saúde enviou a todos os governos um guia para promover cursos sobre sexo nas escolas intitulado Padrões para a Educação Sexual, onde, entre outras coisas, se pode ler: os educadores devem transmitir informações às crianças de 0 aos 4 anos sobre masturbação na primeira infância e na descoberta do corpo e da genitália, permitindo-lhe expressar as suas necessidades e desejos, como brincar de médico, por exemplo. Dos 4 aos 6 anos, as crianças devem ser ensinadas sobre o amor e as relações com pessoas do mesmo sexo. Para crianças de 6 a 12 anos, os professores darão aulas sobre alterações corporais, menstruação e ejaculação, informando-as sobre diferentes métodos abortivos. No grupo de adolescentes entre 12 aos 15 anos, tem de se familiarizar com o conceito do planejamento familiar e conhecer o difícil impacto da maternidade numa idade jovem, sabendo que podem receber assistência
em caso de gravidez indesejada e tomada de decisão relacionada e até o assassinato do feto. Essas recomendações que suscitam indignação e medo é uma questão social e radicalmente de um estudo do caráter e do comportamento do ser humano. Sabemos que a distribuição equitativa da riqueza e do bem-estar entre ricos e pobres é o principal problema social, é a destruição da família natural e a atração entre duas pessoas do mesmo sexo, com o intuito de reduzir rapidamente a população mundial, com casais que não geram vidas e também a promoção do aborto e muitas outras aberrações, incluindo a clonagem humana, que é agora tecnicamente viável. Não devemos subestimar os cenários que ameaçam o nosso futuro, nem os novos e poderosos instrumentos que a cultura da morte tem à sua disposição para o trágico e flagelo generalizado da raça humana. Vocês sabem o que é eugenia? Eu vou explicar. Em um passado não muito distante, muito se falava neste assunto. A eugenia foi um movimento que defendeu o conjunto de conhecimentos e práticas que visavam a melhoria das características genéticas de uma população. Para conseguir isso, adeptos da eugenia acreditavam que era preciso excluir grupos indesejáveis e impedir a sua reprodução. Seria a programação eugênica sistemática dos nascimentos. Se isso acontecer, chegaríamos ao objetivo final em um mundo habitado e dominado por super-homens que impõem a sua vontade de poder aos homens inferiores e comuns, em que era necessário estabelecer os valores da sociedade e do Estado em favor do indivíduo mais forte, escolhido brilhantemente. Isso tem muita relação com o nacionalismo alemão, profundamente enraizado no nazismo e a sua ideologia nefasta, que dizimou em torno de 6 milhões de judeus, que era considerado uma raça inferior. No entanto, é ainda mais escandaloso que a nossa sociedade atual, com as suas profundas raízes cristãs, que se considera livre secularmente, democrático, educado, sofisticado e orientado pelos preceitos cristãos, tenha traçado um caminho sem perceber que conduz à rejeição quanto ao valor e propósito da vida e da existência. Seria a destruição da natureza humana e a morte. Como um cristão, querer viver sem Deus em Jesus Cristo, para eles é possível, porque eles não têm mais nenhuma luz de esperança em nosso futuro. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.